logicamente, a tela para a gente começar a brincar um pouquinho com a nossa matéria. Então, vamos ali compartilhar. E eu faço sempre aquela pergunta para vocês, se vocês estão enxergando o material de população e amostra. Sim ou não? Sim, professor. Tá bom, valeu. E outra coisa, tá, gente? Ontem, aula de ontem, a gurizada, colegas de vocês, né, da turma da medicina, a gurizada disse, ô, professor, parou de gravar, porque vocês vão identificar no Teams, tá? Só para a gente entender, que quando vocês têm o chat, tá vendo aqui? Ó, reunião foi iniciada, a gravação foi iniciada. E ontem, 1h30 depois, a gravação, ela trancou. Aí eles me disseram, e eu vim aqui e refiz a gravação. Para a aula de ontem deles, eu tenho 2 arquivos, 2 vídeos. Um de 1h30 e o outro de meia hora, para finalização da aula. Então, se der alguma informação de que a gravação ela foi cancelada, eu não sei porquê, tá? Vocês, então, me digam para que eu possa refazer continuar a gravação. Mas vamos lá. Gente, a gente na aula passada, só para a gente situar, a gente trabalhou um pouquinho a questão do uso do Excel. E logo, logo, nós vamos trabalhar de novo com o uso do Excel, tá? Que é a questão de construção de tabelas para artigos científicos, tá? Não é a tabelinha, até eu posso também falar da criação de tabelas para apresentação para os colegas de vocês é uma coisa. Uma apresentação de tabelas para um artigo científico é outra totalmente diferente, a gente fala isso depois. Mas só que antes disso, faltou na aula 1, não é faltou, né? A gente também não quis apressar muito a aula passada, a gente está iniciando a recém. Algumas definições, tá? E eu vou dizer para vocês que são definições super importantes, que são definições de o que é uma população e o que é uma amostra. Por quê? Porque em todo trabalho, gente, vocês têm que definir quem é a população de vocês na parte de material e métodos, tá? Então, se vocês estão fazendo um trabalho científico, quando eu falo trabalho científico, vale para um TFG, vale para um trabalho para ser publicado num congresso da medicina, da área da saúde, vale também para um artigo, logicamente, né, que é talvez o nosso principal objetivo, é a construção de artigos e enviar para determinadas revistas. E eles podem questionar, assim, tu não definiu a tua população de trabalho, então a população tem que ser escrito isso no teu trabalho. Por exemplo, eu vou trabalhar com as pessoas que têm problemas cardíacos, então a minha população são pessoas com mais de 30 anos que têm problemas cardíacos. Então, os elementos que vão compor o meu trabalho não pode ser uma pessoa de 20 anos, não pode ser uma pessoa de 40 anos que não tem problema cardíaco. Não, são pessoas acima de 30 anos com problemas cardíacos. E aí eu vou estudar elas, né? Vou fazer um questionário, vou analisar algumas medidas e tal, e ver, né, tirar alguma conclusão no trabalho, né? Se eu estou trabalhando, por exemplo, nós temos vários laboratórios, né, gente? Vocês sabem que a gente tem laboratórios na enfermagem, laboratório do LEP ali na fisioterapia, o laboratório de nutrição, né? A gente está citando aqui todos da área da saúde. Então, se vocês querem fazer um trabalho na área da nutrição, né? Então, vocês devem recorrer ao laboratório da nutrição e lá vocês vão ter pessoas, né? Que estão ali sendo acompanhadas pelos alunos e professores, um acompanhamento da parte nutricional delas. E aí tu quer estudar a parte nutricional relacionando ela com uma determinada doença. Será que quem come pouco ferro, por exemplo, tem a tendência de ter a doença X? Então tu vai analisar exatamente quem. Ali no laboratório da nutrição, tu vai pegar a tua amostra. Ali tu tem uma população, né? E aí tu vai definir quem é ela, e dessa população tu pega a tua amostra, tá? Então, sempre é importante a gente trabalhar com isso. Por exemplo, se eu fosse fazer um trabalho, gente, com o segundo semestre da medicina, eu não falaria em amostra, eu falaria somente em população. Eu pegaria todos os alunos do segundo semestre e todos eles eu aplicaria a minha pesquisa em cima dos 40 alunos. Agora,
Se eu vou fazer com todos os alunos do curso de medicina, aí já pode ficar complicado. Por que complicado? Porque são 400 alunos, são 400 e poucos alunos. Como é que eu vou conseguir estudar os 400 alunos? Porque muitas vezes eu posso ter impossibilidade econômica. Como assim econômica? Porque às vezes tu pode fazer um teste, por exemplo, um exame de sangue. Tu vai fazer 400 exames de sangue numa clínica particular, vê quanto é que dá o dinheiro. Outro motivo também, gente, é a falta de tempo. Eu tenho um trabalho para entregar semana que vem, e eu estou fazendo com uns 400, vai demorar muito tempo, não tem como. Aí eu vou ter que calcular uma amostra, né? Então, a gente fala sempre, população e amostra tem que ser muito bem definido no início do teu trabalho, tá? No início. E não tenta definir isso no final, que dá crepe o negócio. Aí tu vai ter que complicar um monte no teu trabalho, tá? Então, a gente fala sempre isso. Então, se eu tenho trabalhar só com a turma de vocês, eu não vou falar em amostra, e sim na população. Agora, se eu trabalhar com todos os alunos do curso de medicina, eu acho que é um N muito grande, é uma população muito grande, e aí eu vou calcular, através de uma fórmula, que a gente vai ter uma aula específica sobre isso futuramente, calcular o tamanho mínimo da amostra. Provavelmente vai dar aí em torno de 120. Então, daqueles 400 alunos, tu vai ter que estudar apenas, entre aspas, 120, 110 alunos, dependendo os dados que tu me informar, tá? Mas um cuidado que tem que se tomar é que a amostra tem que ser representativa. Se nós temos mais mulheres no curso de medicina do que homens, na minha amostra tem que ter mais mulheres do que homens e proporcional. Não pode ter uma coisa desproporcional, tá? Então, nós temos que saber diferenciar muito. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, só para a gente situar, entender, né, o que são essa questão da população e amostra. Se eu vou calcular, por exemplo, gente, a insalubridade, né, que é um ganho a mais no salário, quando tu trabalha em postos de trabalho que te cause algum problema de saúde, e todo médico, todo enfermeiro, todo fisioterapeuta que trabalha, por exemplo, em hospital, eles ganham insalubridade. É um valor a mais no salário, né? Para te, de repente, se futuramente tu ter um problema, tu pode pegar esse dinheiro a mais que tu ganha e tentar sanar esse problema, né? Aí tu tem uma tua população, são todos os enfermeiros do hospital. Agora eu vou trabalhar com uma amostra de 20 só, somente 20. Vou analisar 20. Então a gente tem que definir claramente quem é a população, eu só estou analisando os enfermeiros, mas desses enfermeiros eu só vou trabalhar com 20. E, portanto, esta é a minha amostra. Pois bem, agora, gente, a gente tem o que a gente chama de variáveis, tá? Que é uma partezinha, assim, que a gente cobra bastante na avaliação, que eu particularmente cobro. Vocês podem verificar com as avaliações dos semestres passados, alunos receberam as avaliações, tá? Eu não sou de levar a avaliação para casa. O tempo que a gente tinha as nossas provas, nesse semestre passado, a gente não teve, né? Teve, mas foi tudo no computador, né? No semestre retrasado, todo mundo teve e levaram as suas provas para casa. Eu nunca levo. Para mim, a prova é do aluno, né? Eu entrego, a gente corrige de uma maneira rápida, né? Para ver se não teve algum erro meu ali de correção, e vocês levam para casa. Então, os colegas de vocês, anteriores aí, que já estão em semestres mais avançados, se eles não colocaram a prova numa fogueira, né, numa lareira, eles devem ter a prova e, portanto, vocês podem até pedir. Eu tenho as provas, só que são todas elas sem respostas, né? São provas em branco. E aí, então, mas se alguém quiser, tudo bem, uma hora dessa vocês me peçam, eu posso, então, ali colocar. Tem algumas questões que elas se repetem de um semestre para o outro. Tem outras, não. Tem outras que se repete até a página 2, eu mudo muita coisa, e ela se torna uma outra questão. Então, dá para pegar alguma coisa que colegas de vocês já fizeram e tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente faz várias perguntas diferentes. Aqui nós temos, então, o nome de variáveis, e uma das coisas que eu cobro na avaliação, que é praticamente prova, a gente vai ter uma só, né, gente, que vai ser no primeiro. As outras serão sempre trabalhos de testes, trabalhos de tabelas, trabalhos de gráficos, que você tem um determinado dia para a gente entregar. Por enquanto, ainda nada, temos ainda de datas, porque eu não fiz nenhum trabalho, que a gente está recém-iniciando.
Então, as variáveis, elas são muito importantes para nós, no sentido de que eu tenho que classificar as variáveis que eu estou estudando, e porque eu tenho que saber qual teste que eu vou usar, porque o teste depende do tipo de variável que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, se eu quero calcular o IMC, é certo que eu tenho que ter o peso da pessoa e a altura da pessoa. Se eu quero calcular, gente, quantas gotas, por exemplo, de um determinado medicamento uma criança vai receber, talvez eu precise de algumas variáveis, por exemplo, a idade da criança e o peso da criança, né? Vocês já sabem, quando vocês foram no médico quando eram crianças, claro que vocês não sabem, não vão lembrar, mas normalmente o médico pesava a criança. Por que pesava? Para saber o peso dela? Não. Claro, para saber o peso dela, mas não era o objetivo de somente isso, porque para a definição da quantidade de medicamento que tu vai aplicar para a criança, tu tem que saber o peso da criança, né? Então, por exemplo, quando tu tem um cachorro, tu vai no veterinário, o que ele faz? Ali, eu tô olhando para ela ali, tá dormindo a minha cadela. Assim, ó, quando tu leva, ele vai pesar, até ele pergunta, quantos quilos a Nina tem? Ah, a Nina tem, sei lá, 5 quilos, né? Então, ele vai saber que para a Nina, para aquele problema dela de ouvido, que ela tem um problema crônico de ouvido, ela tem que dar tantas gotas de um determinado medicamento. Pronto. Entendeu? Isso, então, são as variáveis que eu tenho que entender, que se eu quero IMC, eu tenho que ter peso e ter altura. Se eu quero saber quantas gotas eu dou de um medicamento, eu tenho que ter peso, principalmente, e talvez idade, né? Então, são variáveis. E as variáveis, elas podem ser classificadas de 4 maneiras, 2 a 2 sempre. As variáveis qualitativas é bem barbada. São as respostas, gente, quando eu faço uma pergunta para ti, a tua resposta é uma palavra. Então, eu posso perguntar para vocês, vocês já fumaram? Vocês só podem responder sim ou não. Vocês não podem responder para mim 5, 10, 35, não são os números da Mega Sena do Silvio Santos, tá? Então, se tu tem o hábito de fumar, tu vai me dizer sim ou não. Teu sexo é masculino ou feminino. Embora eu possa dar um número para ele, mas o número representa 1 masculino e 2 feminino. Eu posso fazer uma média se a pessoa tem diabetes ou não? Não, né? Como é que eu vou fazer uma média? 2 pessoas disseram sim e uma disse não. Como é que eu vou fazer a média, gente? Sim mais não dividido por 3, o que dá? Entendeu? Não dá. Então, são variáveis que eu não consigo fazer média. Você tem diabetes? Eu só posso responder sim ou não sei. Eu não tenho os dados dos meus exames para saber se eu tenho ou não. Você é fumante? Sim ou não, eu já fui. Qual tipo de sangue? Eu só vou responder AB, ABO, ou não sei. Então, tu tem que dar abertura do não sei, né, gente? Porque tem gente que não sabe, entendeu? Então, quer dizer, meu sangue é B, por exemplo, tudo bem, né? Sei porque eu sou doador e tal, né? Mas assim, ó, muita gente não sabe, não lembra. Ah, tem que olhar lá um documento lá em casa que eu tenho lá o tipo de sangue que eu tenho. É bom tu saber, né? É ótimo tu saber, lógico. Então, essas variáveis, elas podem ser nominais, e aí a nominal é quando a tua resposta ela não tem uma categoria, não tem uma categorização de maior ou menor, de superior e de inferior. Então, quando eu digo sexo é masculino e feminino, ninguém é mais que ninguém. O hábito de fumar, eu vou dizer, tu é fumante, tu vai responder sim ou não. Tu não é mais ou menos que uma pessoa que é fumante. Tu é bobo por fumar. Tudo bem, quem é fumante, me desculpe, mas é bobo mesmo, tá? Além de gastar dinheiro, propensão para várias doenças, tá? Eu sei que, mas eu sei de várias pessoas que não são fumantes e também pegaram a doença. Eu sei de muitos, né, que são muito fumantes e pegaram uma doença muito forte. Nem preciso dizer qual é, né? Bom, mas o que me interessa? Me interessa dizer que a minha resposta, meu sangue, AB, AB ou O. Meu sangue é B, não é melhor do que o sangue que é AB, que não é melhor que o O, que não é melhor que o A. Então, quer dizer, a gente não tem uma categorização de maior ou de menor, ou de superior ou de inferior. Já a variável qualitativa ordinal, ela já categoriza. Então, quando a gente diz assim, o nível socioeconômico, depende do salário, então é A, B, C ou D. Então, aqui sim, o A ganha mais do que o B, que ganha mais que o C, que ganha mais que o D. Então, a gente representa uma categorização de poder aquisitivo. O nível de retinal sérico.
Ele pode ser um nível alto, um nível baixo, um nível médio, um nível aceitável, né? Então, nós temos aí um nível. Então, a gente sabe que o nível alto tem um maior nível, o nível deficiente tem um baixo nível. Então, a gente sabe, tem categorização. Outra coisa, quando tu aplica uma metodologia, tá, para um paciente, normalmente tu pergunta, né, gente, sentiu dor? Eu fui lá no médico e aí a gente fez simplesmente um determinado exame e no final ele vai ter perguntado, sentiu dor? Vai dizer, eu senti muita dor, eu senti uma dor média, eu senti pouca dor, ou senti nenhuma dor. Então, quer dizer, as minhas respostas têm categorias, de maior para o menor, do menor para o maior, e, portanto, ela é ordinal, tá? Então, a categorização de qualitativa são palavras. Qual o nível socioeconômico? Meu nível é A. Qual o nível retinol sérico? Aceitável. Você vê que é uma palavra que tem ordem ou não tem. E quando não tem é nominal e quando tem é ordinal. Outra variável que a gente tem chama-se variável quantitativa, tá? E as variáveis quantitativas, elas podem ser de duas maneiras, bem facilzinhas, só não mudar e não classificar diferente, tá? Como é uma prova em que vocês, uma avaliação, um trabalho, que vocês vão ter acesso ao material de vocês, ninguém vai errar, né, gente? Pelo amor de Deus. Está escrito aqui. Quando é uma prova em que vocês não têm acesso ao material, é lógico que pode haver uma confusão na hora de tu responder, né? Então, a gente tem que cuidar disso daí. O que nós temos aqui são variáveis ou discretas ou contínuas, tá? E eu sei que logo, gente, alguém vai me perguntar para que eu preciso saber a classificação das variáveis? Eu vou dizer para vocês, para bonito é que não é, né? E se fosse para bonito, né, gente? Isso aí não é bonito nada, isso é feio. Então, quer dizer, tem que ter alguma validade do que a gente está falando, tá, gente? Se eu falar depois em tabela, eu quero dizer, por que eu quero saber sobre tabela? Porque um dia tu vai precisar criar uma tabela. E se alguém me disser, eu não vou precisar, eu vou pagar para fazer, tá? Eu cobro para fazer, tá? Uma tabela eu vou ter que cobrar R$2.000. Ah, é muito caro. Azar é o teu, ninguém mandou tu não aprender. Entendeu? Então, quer dizer, gente, tudo que a gente está passando aqui, alguma associação a um possível futuro trabalho de vocês tem. Porque se não tivesse, gente, eu era o primeiro a não dar essa matéria. Eu não daria. Por que eu vou falar sobre isso, cara? Por que eu vou falar sobre as variáveis? Sabe por quê? Agora eu vou explicar. Porque logo, gente, daqui a 1 mês e meio, a gente vai começar um software que chama-se SPSS, que eu pedi para todo mundo, pergunte para alguém que gosta de pesquisa, pergunte para alguém que já pesquisou, se saber o SPSS ele é bom. O cara não vai dizer para ti que é bom, o cara vai dizer que é, pô, vocês estão sabendo isso, cara? Eu paguei para fazer esse curso e vocês estão, claro, vocês estão pagando pela disciplina, mas isso é outra história, né? O cara lá pagou pela disciplina e está pagando para fazer o curso, vocês vão pagar somente pela disciplina. Então, e a gente poderia dar um outro software. Eu estou dando o software mais paulada que tem, no sentido paulada não de difícil, o mais utilizado pelas pessoas que fazem pesquisa é o SPSS. Pergunta para eles. A gente hoje está brincando com Excel, mas isso só vai parar daqui a 3 semanas. Eu paro de trabalhar com Excel e aí vamos trabalhar com SPSS. Aí, claro que eu vou dar toda a forma que vocês vão instalar nos computadores de vocês, da casa de vocês. No computador teu, tu vai instalar o software. E tem em todas as salas de informática da UFN, tem esse software, e vocês também podem usar, já que estão indo na UFN. Se um dia que vocês precisarem fazer um trabalho, aí você só tem que pedir uma chave, não sei aí como, com a secretaria, de alguma sala de informática. Hoje não é bem assim para abrir, né? Por causa de tem todo esse trâmite do coronavírus e tal. Mas assim, teria que pedir, ir lá e fazer o trabalho que eu te enviei. Eu te enviei um trabalho em SPSS, beleza. Tu pode fazer na tua casa, se tu instalar, e todo mundo instalou no semestre passado corretamente, ou tu pode fazer nas salas de informática da UFN, também dá. Então, o que eu quero dizer que eu tenho que saber sobre variáveis? Que essas variáveis aqui de cima, nominal e ordinal, que são as qualitativas, eu devo usar, gente, um teste estatístico, não sei se alguém já ouviu falar, chamado teste do Q², tá? Ele é um teste estatístico, né,
para variáveis categóricas, para variáveis qualitativas. Já para variáveis quantitativas, eu não posso usar o teste do Q quadrado. Eu posso usar o teste T, o teste ANOVA, um teste famosérrimo, quem lê artigos sabe, já deve ter passado os olhinhos ali. Ah, aqui nesse artigo foi aplicado um ANOVA. A gente vai aprender tudo isso. Só que o ANOVA eu só posso aplicar quando as variáveis forem quantitativas. Né? O teste de Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, correlação, e todos, a maioria são variáveis quantitativas. Então, gerou variável quantitativa, gerou números, pode ter certeza que algum testezinho a gente pode aplicar para que o teu trabalho tenha mais embasamento, tá? Quando tem análise estatística, o teu trabalho tem maior embasamento. Eu posso garantir para vocês que é um trabalho mais, possibilidade maior de ser aprovado em alguma revista. Então, tu tem aqui variáveis discretas, é bem fácil. Quando a tua resposta só pode ser número inteiro, não tem como ser quebrado. Número de refeições, 1, 2, 3. Frequência, consumo de um alimento, 1, 2, 3. Número de filhos, 0, 1, 2, 3. Número de bactérias e um volume de urina, 5, 10, 15, 20. Número de batimentos cardíacos, 80, 75, 97. Então, quer dizer, eu não posso ter batimentos cardíacos. Eu tenho 78,5 batimentos cardíacos. Não, é 78 ou 79, né? Mas não pode ser 78,5, não existe. Então, a gente tem aí o que chamamos de variáveis quantitativas discretas. Já as contínuas, gente, nas contínuas, pode ter númerozinho inteiro, pode não ter, né? Então, quando tu fala em peso da pessoa, normalmente tu não diz, 97 quilos, tu vai dizer o quê? 97,2 quilos, né? A estatura, tu vai dizer o quê? 1 metro e 2 metros? Não, tu vai dizer 1,72, né? 1,72 metros. Então, tu vê que é um número quebrado. Mas pode ser inteiro? Pode. Mas pode ser quebrado? Pode também. Pressão sanguínea. É um valor, provavelmente, que é medido através de um aparelho e vai me dar um valor normalmente quebrado. Circunferência da cintura, que é um valor ali, é mais conhecido como o tamanho da barriga, tá? Basicamente isso. De uma forma grosseira, é isso. Aí tu pega lá uma trena e vai medir. Vai dizer que tu vai ter ali o teu valor exato, né? Tu tem lá tantos centímetros. Tu pode até ter um valor exato, mas tu pode ter o quê? 95, sei lá, vou chutar um número que eu nem sei que tamanho é, né? Mas vamos lá. Então pode dar ali 85,7, 85,5, pode dar. Então tu sabe que pode dar um valor inteiro, mas pode dar um valor quebrado também. Então aqui a gente já começa, gente, a informar um pouquinho a forma como nós vamos cobrar esse tipo de assunto, tá? Que são as chamadas variáveis qualitativas ou quantitativas, tá? Então, aqui, desculpa. Então, aqui, ó, o que que acontece? Isso aqui é uma figura no arquivo de vocês. Então, eu não consigo escrever aqui dentro, tá? Aqui, ó, tu vê que eu não consigo escrever, né? Então, eu vou escrever aqui embaixo, tá? As respostas de cada um deles. Então, o que que a gente tem? Na ordem, tá? Nós temos aqui, gente, o salário dos enfermeiros, um valor o quê? Um valor baixo. Não, quanto a isso, ninguém nega, né? Mas, tá? Ninguém nega. Tudo bem, é um valor baixo. Mas a pergunta não é se é um valor baixo ou um valor alto. É que qualquer salário que tu tem, tu não ganha um salário. Não vem me dizer que eu ganho assim, eu ganho 3.420. Não, tu tem os valores quebrados. Então, tu tem uma caracterização de uma variável. Então, no primeiro exemplo ali, eu tenho como variável, né, eu posso classificar como variável. Vou fazer todos aqui na sequência, tá? Variável é um número, né? Então, é quantitativa, e agora só depende do número aqui. Como o número não é inteiro, obrigatoriamente não é inteiro, ele pode ser, mas obrigatoriamente não, então eu tenho aqui uma variável quantitativa contínua. Ó, pode verificar ali em cima, quem está esquecido, a contínua pode assumir qualquer valor, tá? Seja ele inteiro ou não. Tá ali, primeira classificação resolvida. Segunda classificação. A segunda classificação é anos de trabalho numa instituição, numa clínica. 1 ano e meio, 2 anos, 4 anos. Então, ela é uma variável também quantitativa, porque ela é um número, e também contínua, porque a gente tem a possibilidade
de colocar respostas tipo 1 ano e meio, tá? Eu, por exemplo, já estou com, se eu hoje fosse responder essa pergunta na UFN, tá? Em termos de trabalho como professor, eu estou chegando, então, em 2020, 32 anos de profissão, ou então na UFN eu tenho, deixa eu pensar, entrei 16 anos e meio, 16,5 anos, 16, tá? Então eu posso ter um valor quebrado, 16,5, 16 anos, 15 anos, 10 anos, e assim vai. Agora, produção científica, né? O número de artigos publicados pelos professores, ou é 0, ou é 1, ou é 2, ou é 3. Então, o que acontece aqui? Eu também tenho uma variável quantitativa, só que ela não é contínua. Ela é, então, discreta. Por que discreta? Porque não existe eu produzir um artigo e meio. Não, mas esse aqui eu só ajudei. Se tu ajudou, tu produziu. Tá? Então, é um artigo, não é um artigo e meio. Tipo sanguíneo, já não são mais números, e sim palavras. Então, eu tenho aqui uma variável que ela não é quantitativa, que ela é preguiçoso é brabo, né? Qualitativa. Só que é uma qualitativa o quê agora? Agora eu esqueci lá em cima. Vamos lá em cima. Vamos lá. Ordinal? Esse é fácil. Ordinal tem ordem e nominal não tem. Então tá, só um pouquinho. Ordinal tem ordem. Tem alguma coisa? Eu tenho sangue B, é melhor que o teu ou pior que o teu, que é A? Não, né? Então a gente tem ali nominal. Agora aqui a próxima, recebe ou não recebe, sim ou não, né? Então é a mesma coisa, é uma variável qualitativa, Ctrl+C, Ctrl+V, nominal. Vamos na ordem, sexo masculino e feminino, nominal. Não tem grandeza, né, gente? Não tem ordem. É uma palavra, mas não tem ordem. Número de nutricionistas que são professores da Unifra, né? Temos da Unifra ainda, do FN. Então é 0, 1, 2, 3. Então, já não é mais qualitativa, e sim quantitativa. E aí a gente só pensa o seguinte, ela é inteiro? Sim, né? Então ela só pode ser discreta, né, gente? Discreta porque é inteiro. E aqui o nível de estresse, né? O nível de estresse é uma variável que ela é qualitativa, não tem dúvida, né? É uma palavra. Tu tem o estresse alto, tu tem o estresse médio, tu tem o estresse baixo. Então tu tem uma ordem. E se tem ordem, é ordinal. Então as classificações da nossa primeira tabela, que eu teria que colocar aqui, né? Não consigo, por quê? Porque a gente tem aqui uma figura, e vocês, claro, dá para colocar aqui embaixo, né, as respostas, então, da nossa primeira atividade, o do primeiro exercício, tá? E a pergunta é, normalmente, se eu cobraria isso. Gente, isso é óbvio. Cobrar essa questão de classificação de variáveis, é certo que sim, vocês vão ver como que a gente vai cobrar em antigas ou questões que eu já apliquei em algumas provas anteriores aí, tá bom? Então, vamos lá. Aqui já começa um exercício, tá? Já começam alguns exercícios. Vamos verificar que tem bastante exercíciozinho aqui. Alguns deles, gente, são 12, tá? Alguns deles a gente vai fazer agora, outros a gente vai deixar para a nossa chamada semana de revisão. Então, como a gente vai fazer uma prova só, tá? O resto, repito, vão ser mais trabalhos avaliativos para vocês. A gente vai fazer uma prova, e essa prova vai ser, nós estamos aqui em setembro, iníciozinho de outubro ali, né? Talvez a primeira semana, segunda semana, eu não sei, está anotado lá. E aí a gente vai fazer uma avaliação valendo talvez 5 pontos. Essa avaliação vocês vão fazer no Moodle, tá? A gente marca, vamos dar um exemplo, tá? Marquei hoje a prova com vocês, é a avaliação de vocês. Vocês, então, eu abro a prova às 6h30 e fecho ela às 8h30, tá? Então, vocês vão ter 2 horas para fazer. Vocês podem, então, conversar com os universitários, pedir auxílio das cartas, eliminar 2 respostas. É o jogo do milhão. Eu queria fazer um dia isso, tá? Esse era um objetivo meu, fazer um jogo do milhão. Fazer só em relação à bioestatística. Tenho ainda essa intenção e vou fazer, tá? Um dia, quem sabe, ainda vocês vão estar na faculdade, ainda, vocês vão ver que eu vou fazer o jogo do milhão de bioestatística. Tá? Vocês vão pedir auxílio para os colegas, vocês vão pedir auxílio da plateia, vocês vão poder fazer uma ligação para alguém,
é um jogo que eu tenho interesse em fazer, tá? A gente tem uma ideia boa de fazer. Mas tudo bem, isso aí vai uma outra coisa. E aí, essa prova, normalmente ela gira em torno de 15 questões. Eu tenho um banco de dados de 60 a 70 questões, vocês vão apertar um botãozinho e vai gerar uma prova. Tá? A do amigo de vocês, que pode até estar do lado de vocês, vai gerar uma outra prova, tá? E o outro colega que pode também estar do lado de vocês vai gerar uma outra prova. Eu digo sempre o seguinte, é mais fácil, e juro por Deus que é mais fácil vocês ganharem na Mega Sena, tá? Do que vocês gerarem uma prova igual a do colega de vocês. Então, nunca a prova vai ser igual, tá? Vai ter questões, claro. Ah, mas essa aqui caiu lá na prova do João, caiu. Ou então tu dizer que a tua prova ela é mais difícil do que a do teu colega. Isso é costume, né, da gente sempre falar que a prova dos outros sempre é mais fácil do que a nossa. Que nem, né, a gente fala que a fruta do vizinho sempre é melhor do que a nossa fruta, né? Então, a gente sabe disso, o que eu posso fazer? Nada. Bom, gente, essa questão foi uma questão lógica, do tempo que a gente tinha que escrever. As nossas questões são todas de marcar. Então, né, nós temos aqui uma prova, uma questão de escrever, que eu posso gerar ela como uma de marcar. Tudo bem. Foi feita uma pesquisa junto a crianças matriculadas na rede municipal da cidade de Santa Maria. 80 crianças participaram de um estudo, que foi um estudo sobre fatores associados à obesidade infantil. O que a gente aferiu? Aferiu como uma variável a altura e a outra variável o peso, que é a massa corporal. Eu te faço 3 perguntas bem básicas e elas estão exatamente essas 3 respostas nessas 3 linhas aqui. Qual foi a população em estudo? Alguém pode dizer, crianças. Crianças? Foi crianças? Quer dizer que uma criança que hoje não está estudando na rede municipal entrou no meu estudo? Ah, não. Crianças matriculadas na rede municipal. Ah, quer dizer que essa é a tua população? Sim. Errado também. Por quê? Quer dizer que eu posso pegar uma criança da rede municipal de São Cepé, de Agudo. Não, lá não pode, tem que ser Santa Maria. Então, define. Então, crianças matriculadas na rede municipal da cidade de Santa Maria. Essa vai ser a minha população de estudo. Tá? Eu não posso deixar alguém de fora. Por quê? Porque daqui um pouquinho tu diz que são só crianças matriculadas na rede municipal, aí a banca lá vai te perguntar, que cidade tu fez isso, hein? Ah, eu fiz só em Santa Maria. Por que tu não colocou ali na informação? É importante. Bom, a tua amostra de estudo está aqui, ó. São 80 crianças, né? Matriculadas, claro, né? Então, aqui eu posso escrever dessa maneira. 80 crianças matriculadas na rede municipal de ensino da cidade de Santa Maria. Mas só que, se a minha amostra eu retiro da população, eu não preciso repetir, né? Então, é chover no molhado. Quais são as variáveis em estudo? Tem gente que diz assim, a obesidade. Não, esse é o desfecho, né, gente? Esse é o teu desfecho. Tu está estudando fatores associados à obesidade infantil. A tua variável não é obesidade, me desculpe, é o teu desfecho, né? As tuas variáveis de estudo é a altura e a massa corporal. E lógico que pode ter outras variáveis, mas nesse caso, apenas essas 2 variáveis. Pronto, está definido muito claramente. Acabou, está respondido. Tá? A questão número 2, gente, ela é idêntica a 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela quieta. Por quê? Porque quando a gente for fazer, uma revisão, vou fazer essa questão aqui. Eu não vou fazer a 1, eu vou fazer a 2, tá? Porque a 1 já está pronta, tá? Então, sempre que a gente tem uma atividade, eu sempre faço uma e deixo a outra. Seria aquele estudo lá do tempo do vestibular que vocês faziam, né? A gente faz uma questão aí no cursinho e deixa uma outra idêntica, um procedimento muito parecido para vocês treinarem sozinhos em casa. Esse é o ideal. Fazer uma aqui e vocês vão fazer uma parecida em casa. Então, eu faço uma e lá na revisão, quando chegar na época, a gente faz uma revisão com essa questão 2. Agora, todas as questões aqui, gente, as 12 questões que eu vou fazer, eu já coloquei em provas, tá? Algumas até podem se repetir na nossa avaliação de outubro, tá? Pode se repetir, não tem problema. Os dados abaixo referem-se a
a medida da prostaglandina e o cálcio em pacientes com câncer que apresentam ou não hipercalcemia. Pergunta a ele, classifique, ele quer classificar as variáveis, que é o tamanho da amostra e a população de interesse. Então, vamos lá? Vamos lá. Vamos descobrir quem é a população. Depois eu vou descobrir quem é a amostra. E depois eu vou descobrir as variáveis. Tá? Vamos lá. Então, vamos descobrir todos eles aí. Quem é a população desse estudo aqui? Em tamanho? Não, em tamanho não. Em classificação dela. Então, olha aqui, os dados referem-se a... Não. Aqui, ó. Pacientes com câncer, não me adianta eu pegar pessoas que não têm câncer, que apresentam ou não a hipercalcemia. Portanto, a minha população seria isso daqui. Ctrl+C, Ctrl+V, pacientes com câncer apresentando ou não hipercalcemia. Aí a minha pergunta agora, amostra. Amostra, sim, é uma quantidade, tá? Gente, eu peguei essa tabela, tá, de um livro chamado Estatística Médica. Esse livro tem na biblioteca, tá? Só exemplos na área da estatística, na área da saúde, tá? E aí eu peguei lá o quadrinho era bem maior, e eu cortei esse quadrinho para ficar desse tamanho, porque não adianta eu colocar um quadro maior. Tá? Esse quadro ele tinha em torno de 30 linhas, tá? 30 pacientes. A amostra seria 30. Hoje, a nossa amostra tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu posso dizer que são 6 pacientes. E eu não preciso dizer que são pacientes com câncer, né? Porque já está definido na população. Então, os 6 que eu contei aqui nessa tabela. A tabela original tem 30. Então, na realidade, seriam 30, mas eu não tenho aqui a tabela original, tá? E as variáveis, ele pediu para classificar. Então, a gente vai classificar o IPGE, a gente vai classificar o cálcio, né? E a gente vai classificar o status. 3 classificações. Bom, o IPGE, gente, é uma variável, que eu chamo de V, né? Vou abreviar. Variável, ela é numérica, então eu chamo de quantitativa, QT, para não perder tempo, né? Escrever quantitativa, escreve QT, de quantitativa. Agora sim, eu vou escrever. Notem que o IPGE, tá? Que seria a prostaglandina, ela só tem números inteiros. Então, eu tenho que me basear com o que eu vejo. Eu estou só vendo números inteiros. Então, é uma variável quantitativa discreta. Agora, se vai... Clã, tu sabe se pode que o número pode ser quebrado? Não, gente, eu juro para vocês que eu não sei. Né? Eu só sei o que eu estou olhando aqui. Eu estou olhando aqui só inteiros. Então, pode dizer que é uma variável quantitativa discreta. Aí já vem o cálcio. O cálcio é uma outra variável, que também é variável, QT, ela é número, então ela é quantitativa, e aqui tu enxerga que os números até podem ser inteiros, né? Mas aqui eles são quebrados, e, portanto, eu vou chamar de contínua. E aqui, o status. O status é uma palavra. Eu tenho hipercalcemia ou eu não tenho hipercalcemia? É sim ou não? Então, eu tenho aqui uma variável, já não é quantitativa, é qualitativa, chamaremos de QL, e sim e não, né, não tem diferença, portanto, ela é nominal, não é ordinal. Porque hiper e não hiper não é grande e não grande, né? É ter hipercalcemia ou não ter hipercalcemia. Então, é sim para ter e não para não ter. Certo? Tá aí a classificação, bem tranquilo a gente fazer isso daí. Aí eu vou fazendo algumas, tá? Como eu digo, algumas eu vou pular e outras nós vamos fazer. Então dá para ver que é bem tranquilo, né? A questão número 4. Por exemplo, eu vou aqui só colocar aqui, gente, só colocar aqui as classificações. Então vamos lá. Variável, ponto, qualitativa, que é cor de pele, né? Cor de pele é qualitativa e ela é nominal, porque não tem ordem, não tem grandeza, ninguém é mais que ninguém. É isso que tem que ficar claro, é nominal, né? O número de consultas médicas feitas por ano por um associado é bem tranquilo, né? É uma variável, ela é quantitativa e
obrigatoriamente número inteiro. Portanto, ela é chamada de discreta. Teor de gordura medido nas fezes de uma criança de 1 a 3 anos. Eu botei um exemplo porque eu não sabia o que esse teor de gordura, de que maneira ele é medido, mas é uma medida, né? Em gramas, provavelmente pode ser quebrado, e ali o exemplo mostra isso. Então, é uma variável, porque ela é quantitativa, porque é numérica, e ela é contínua, né? Contínua. Por que contínua? Porque ela não necessariamente é inteira. E aqui tem uma dúvida, né, gente? Aqui uma dúvida, porque não sei se você sabe que a gente faz muita pesquisa com placebo, né? Então, a gente tem muitas pesquisas aí que diz assim, eu apliquei um medicamento A para o grupo e para um outro grupo eu apliquei o placebo. E quis saber se o placebo influenciou na resposta ou não dessas pessoas, né? Se ele tem diferença ou não com o medicamento. Normalmente o placebo não pode ter diferença, né, gente? Por quê? Não, desculpe, tem que ter diferença, porque se tu toma um medicamento, há uma tendência que tu diminua o teu grau de dor, perfeito? Toma o medicamento correto, a tendência diminui o grau de dor. Agora, por exemplo, se tu está com dor de cabeça, eu te dou um medicamento, Neosaldina, tá? Não fazendo propaganda, mas já fazendo. Se tomar Neosaldina, provavelmente a tua dor vai diminuir, né? Agora, se eu te der um medicamento parecido com Neosaldina, aqueles M&M, sabe? Aqueles chocolatinhos que tu come, né? Claro que não pode dar isso aí, né, gente? Tu vai saber que é um chocolate, mas o M&M muito parecido com uma Neosaldina, né? Confunde, não tem como confundir. E tu toma aquele placebo, que é o M&M, e tu vai dizer assim, eu fiquei sem dor. Quer dizer, um pouquinho. Então, a tua dor é psicológica, porque tu tomou um medicamento sem princípio ativo e tu ficou sem dor. E existe isso, porque a dor é muito, às vezes, ela é psicológica. E aí a gente confirma que a dor de cabeça pode ser psicológica. Botar na cabeça assim, não tenho dor, não tenho dor, não tenho dor, pode não ter, né? Então, o que acontece? São variáveis, né? Tipo de droga, então são variáveis, como são palavras, né? Então são variáveis qualitativas, né? E aqui, gente, fica a dúvida em ser nominal, né? Ou eu posso também dizer que é uma variável qualitativa e ela ser ordinal. Por que eu não estou? Porque eu não sei muitas informações sobre os medicamentos. Se os medicamentos forem todos assim, embora eu chamei de A, de B, e elas não tiverem princípio ativo, não tem diferença entre eles, é nominal. Agora, se um medicamento, o A, por exemplo, é mais forte que o B, e o placebo é o menos forte, porque ele não tem princípio ativo, aí já é ordinal. Então, qualquer classificação aqui era aceitável, né? Pressão intraocular. Bom, normalmente, né, essas medidas de pressão, teor de gordura, elas são variáveis, tá? Quantitativas, e elas são contínuas. Mas se tu respondesse discreta, eu aceitaria, porque eu não dei um exemplo numérico como eu dei o exemplo no teor de gordura. Porque ninguém é obrigado a saber, né, se a pressão intraocular, ela é o quê? Ela pode ser dada por 12,3 ou só pode ser número inteiro? Eu não sei. Então, eu não dei um exemplo aqui. Tá? Então, eu classifiquei em contínua. Mas, se alguém colocasse quantitativa discreta, eu aceitaria. Eu só não aceitaria alguém colocar qualitativo, que daí também, né? Aí é demais, né? Colocar qualitativa numa questão que ela tem números como resposta. Número de filhos dos pacientes num estudo. Aqui nós temos, então, uma variável, essa aqui não tenha dúvida nenhuma, sem precisar exemplo, é uma variável quantitativa e ela é discreta, né? Tá aí. Portanto, são as classificações. Eu gosto de falar dessa questão 5, gente, porque vocês vão verificar que a maioria das minhas questões, e vocês podem até procurar depois no Google, tá? Mas eu quero dizer para vocês que eu altero muitas questões que eu copio do Google, tá? Porque eu não gostaria que vocês pegassem... Por exemplo, essa questão aqui, tá? Essa questão aqui. Ela foi aplicada numa época que não era sala de aula, você não tinha o Google. Mas se vocês colocarem essa informação aqui no Google, eu acho que vocês vão conseguir a resposta. Quer ver uma coisa? Eu vou colocar aqui, eu vou copiar e vou colocar lá no Google, tá? Então, vamos ver o que vai dar aqui. Vamos ver o que vai dar. Copiei, Ctrl+C, Ctrl+V. Sinceramente, eu não sei, né? Isso aqui não deu, ó. Isso aqui não deu.
Não deu em nenhuma prova, ó. Aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo aqui, gente? Tá vendo aqui? Ó. Um homem é atendido na emergência do hospital com queixa de dor no peito. O médico atende, faz um diagnóstico, classifica como severa. Se tu olhar, é a nossa questão que tá ali, ó. Olha ali. A mesma, tá? E aí tu clica aqui e tu, de repente, pode ter a resposta. Eu não sei, aqui é um livro, né? É o Book Google. Ó, tá aqui a questão. Aí tu tenta, ó, bem aqui, ó, as mesmas alternativas que eu tenho. Aí tu vai tentar achar onde é que tá o gabarito disso aqui. Vai tentar, mas não sei se vai achar, tá? Então, o que que eu faço agora nesse banco que eu fiz, gente? Eu normalmente, tá, voltando ali, eu mudo alguma coisa, tá? Eu mudo alguma coisa. Eu troco aqui severa, eu troco o nome, eu troco, sei lá, boto algumas informações para diferenciar e para vocês não encontrarem essa questão lá. Porque aí é brabo, né? Ensinando vocês a procurar no Google as coisas. Quando vocês forem futuramente atender um paciente, vocês vão procurar no Google o que que ele tem. Entendeu? E é sacanagem, né? O objetivo não é esse, tá, gente? Mas eu sei que a gente quer uma nota boa, né? E a nota boa, eu tenho que acertar essa questão, se eu errar, eu vou ficar com 8,5, 9, eu quero ficar com 9,5, 10. Eu sei, gente, eu sei, eu conheço, né? Eu já fui aluno, sei que a situação é essa, o cara procura. Não tenha dúvida que eu procuraria também. Mas eu já disse para vocês já estão passados e agora eu só quero que vocês compreendam o que a gente está passando. E a maneira de compreender é tentar fazer sozinhos. Mas se eu não fiquei com a nota boa, a gente conversa depois sobre isso, entendeu? Mas eu não gostaria que fossem procurar em Google, né? Aí é brabo, né? E outra coisa, gente, já vou aproveitar e dizer, tá? Copiar uma parágrafo, copiar alguma coisa, não é errado. Errado é copiar e não dizer que copiou. Ou seja, o errado é copiar e não colocar a fonte. Gente, eu só quero dizer assim, ó, tem muita gente que se acha muito esperto, né? Diz assim, eu copio ali um trabalho e mando para eles lá, para o professor um trabalho. Se o professor quer, entendeu? Se ele quer, mas eu estou dizendo se ele quer, tem gente que não quer. Se ele quer, nós temos acesso, tá, a um software que tu coloca o artigo teu, o trabalho teu ali dentro, e ele vai mostrar de onde é que tu saiu aquilo ali. E a gente identifica quando muitas informações saem de um mesmo site. Aí é cópia, né, gente? Aí tu tem vários, tu vem ali, bom, esse parágrafo saiu do site tal, esse aqui saiu do outro, aquele saiu do outro. Tudo bem, tu fez uma pesquisa, não foi uma pesquisa legal porque é Google, eu não gosto. Pesquisa para mim é livro, pegar livro na mão e pesquisar. Mas tudo bem. Agora, o cara que começa, essa frase saiu do site www, não sei o quê, esse aqui saiu do mesmo site, o outro saiu do mesmo site, opa, quer dizer que tu copiou o trabalho inteiro. Então a gente tem condição de ver, só não vê quem não quer, viu? Só não vê quem não quer. Os trabalhos nossos, gente, vocês sabem como é que são feitos, né? Os trabalhos nossos eu sinto muito. Vocês podem pedir auxílio para o colega de vocês, mas tu copiar do colega de vocês o resultado, Sabe por que eu digo não, não, não? Porque eu falo o seguinte, o banco de dados que eu enviar para vocês, tá? Que eu enviar para vocês, o banco de dados é igual para todo mundo. Então eu vou copiar do João lá, que o João é bem fera, bem cabeça, a Maria é bem cabeça, eu vou copiar dela. Copia para te ver o que vai acontecer. Porque eu consigo identificar, tá? Porque por causa do valor do P, é uma coisa que a gente vai aprender mais tarde. Então eu consigo identificar que o teu trabalho está igual ao trabalho da Maria. Sabe o que eu faço? Eu simplesmente anulo os dois trabalhos. Eu não dou zero, tá, gente? Não é zero. Eu dou a chance de tu fazer de novo. Entendeu? Dou a chance de fazer de novo. Não vou zerar, tá? Eu acho que é muito sacanagem. Tudo bem. Copiei ali. Não é legal. Né? Alguém deixou copiar. Também tá errado. Entendeu? Então não entrega o teu trabalho pro teu colega, porque tu tá se sacaneando com ele e contigo mesmo, porque eu vou pedir para fazer de novo. Eu vou te dar um outro banco de dados e tu vai fazer de novo. Porque eu consigo ver. Sabe por quê, gente? O banco de dados que eu dou para vocês normalmente são 40 dados, 50 dados. Os últimos 4 dados são vocês que vão colocar aleatoriamente, tá? Então eu vou trabalhar com peso e altura, tá? Então vocês vão colocar os 4 últimos dados, o teu peso, o peso da tua mãe, o peso da tua irmã, tá? E ali vai colocar a altura tua, a altura da tua mãe e a altura da tua irmã. Você vai me dizer que o João e a Maria têm o mesmo peso dessas pessoas,
existe só uma hipótese para que isso aconteça. Qual é a hipótese? E ficou cri-cri. Entenderam o que eu falei? Existe só uma hipótese que pode, sim, a pessoa ter a mesma resposta do outro. É que se forem irmãos, né, gente? E se forem irmãos, como é que é? O peso da mãe, a altura da mãe, é igual, né? Entendeu? Então, lógico, é a única maneira. E daí a gente vê pelo sobrenome, né? Se eles são irmãos ou não, né? Mas tudo bem. Então, gente, essa questão eu quero dizer aqui, em particular, ela caiu num concurso, tá? Um concurso seletivo na área da saúde, né? E aí, nesse concurso, caía, e tem alguns concursos que caem, a estatística. Um dos concursos que cai estatística, a gente pode perguntar para alguém que já fez, que alguém que já tenha feito algum mestrado ou doutorado na URGS, existe uma prova chamada Prova da FAMED, da Faculdade de Medicina, tá? Para todos os cursos da área da saúde. Ela é composta de 50 questões, porque eu estou falando bem certinho, porque eu fiz essa prova, tá, gente? Em 2011. Passei na primeira etapa, na segunda não, que na segunda era uma entrevista com eles lá, e eu não conhecia ninguém lá em Porto Alegre, e o grupo lá já era conhecido, eu queria fazer um doutorado lá na área da saúde. E aí foi até muito bom, que daí eu achei um outro doutorado muito melhor do que aquele que eu ia fazer. Aí, deixa eu contar a vocês, é uma prova com 20 questões de epidemiologia, olha o que eu estou falando, epidemiologia. Antes eu não sabia nada, tá, gente? Hoje eu sei, viu? Que hoje eu dou essa cadeira também, né? E um pedaço dela. Epidêmio, na época, em 2010, eu não sabia nada sobre isso. 20 questões de bioestatística, eu falei 20 das 50, imagina, e 10 questões de bioética, que é uma cadeira, acho que vocês têm também na área da saúde. Então, essa aí era composta com 50 questões, e aí tu classificava. Eu classifiquei na primeira etapa, né, em terceiro lugar, e eram 12 vagas. Depois, na segunda etapa, eu me ralei, porque aí entra outra história no meio lá, tá? Aí tem que ter alguém conhecido, já tem que ter feito algum trabalho com os caras, e tem que ter algumas coisas lá. Então, não foi fácil, para mim foi muito bom eu ter sido aprovado na primeira etapa, que era a etapa prova, né? E na segunda etapa, que é a etapa conversa tete a tete, né? Olho a olho, aí eu me ralei. E aí eu entrei no outro ano, consegui um doutorado, como eu disse, 200 mil vezes melhor do que esse que eu ia entrar. Então, isso aqui foi uma questão de lá, tá? Foi uma questão da prova da FAMED, uma questão bem tranquila. Um homem atendido no setor de emergência, queixa de dor no peito, o médico atende, faz um diagnóstico e classifica como uma dor severa. A classificação severa, ela é o quê? Ela é muito tranquila, né? É uma palavrinha, né, gente? Severa é uma palavra. Se é uma palavra, só pode ser aqui, qualitativa ordinal ou qualitativa nominal. Claro que a gente fala em dor severa, uma dor moderada, uma dor fraca. Então, nós temos aí uma ordem na coisa e, portanto, tu tem que eliminar esse carinha aqui debaixo e ficar apenas com qualitativa ordinal, tá? É uma palavra e tem ordem, sim, nas classificações de dor, tá? Bom, aqui nós temos várias questões parecidas, tá? Tipo esta aqui e tipo esta aqui. Eu vou fazer essa daqui. Então, essa questão aqui, gente, é uma questão muito parecida com o que a gente fez agora. E eu pedi na época para o pessoal colocar na prova, né? Colocar a classificação aqui em cima, que era mais fácil de eu corrigir, né? Bom, o que acontece aqui? Eu quero as classificações. Então, nós temos como classificar a idade. Ó, estão me ligando aqui, é uma ligação autor de chamada suspeito de... de suspeito. Certo? Já, sei lá, como é que a gente diz? Sequestrar alguém aqui na minha família. Idade, dieta, tá? Depois a intensidade dos treinos e o nível de ferro. Nível de ferro. Eu quero as 4 classificações aqui. É aqui em cima que eu tenho que anotar, mas eu não tenho como anotar ali. A idade, lógico, é uma variável quantitativa, QT, porque é um número, e a resposta só números inteiros. Pode ser quebrado? Não sei. A letra só tem inteiro, então ela é discreta. Dieta. Ou tu faz, ou tu não faz dieta. Então é uma variável qualitativa, é uma palavrinha, e faz ou não faz, não tem grandeza, não tem ordem, é nominal. Já a intensidade dos treinos é uma palavra,
então ela é qualitativa, e ela tem grandeza. Eu fiz uma intensidade baixa, elevada, moderada. Então, nós temos aqui ordinal, tem ordem nas coisas. Nível de ferro é número, então é uma variável, ela é quantitativa, e ela é o quê? Contínua. Pronto, tá aí. E onde é que está o grau de dificuldade disso, gente? Nenhum. Ainda mais que vocês não têm o material na frente de vocês, se vocês errarem isso aqui, só se vocês estiverem brincando. Porque não tem como brincar, não tem como errar. É só tu pensar nas duas classificações. Tem ordem, é ordinal, não tem é nominal. É uma palavra. Números, inteiro, discreta. Pode ser não inteiro, pode ser inteiro, então ela é contínua. Pronto. Tá? Aqui é a mesma, tabagismo, idade, partos, peso, estado de saúde, mesma coisa. Mesmice, deixamos para a última aí, para mais adiante. Essa daqui eu quero começar com vocês, porque é bem interessante. Eu pedi para classificar as variáveis, gente, e vamos dizer que talvez 90% ou mais das pessoas classificaram uma variável chamada paciente. Só quero lembrar que paciente não é variável, tá? Normalmente é o nome do paciente, é o número dele, né? Que a gente às vezes não coloca nome no trabalho, porque não pode colocar nome nunca, né? Colocar que é João e bota o RG, o CPF dele, então já aproveita e coloca tudo. Se é para ter ralar, rala de uma vez, mas rala completo, né? Aí tu coloca lá, João da Silva, o CPF, RG tal, né? Endereço também, telefone, aí já coloca tudo, tá, gente? Contas do banco, se ele tem, senha de preferência, obviamente também. Então, o paciente não é variável, tá? Só quero dizer isso. Fisioterapia. Fisioterapia é a quantidade de fisioterapias que ele está fazendo por semana. 7, 3, 5, 6, 5. Então, é uma variável que, obrigatoriamente, ela é quantitativa, por ser um número, e ela é discreta, por ser inteiro. Agora, eu tive sequelas? As sequelas, será que eu tive sequelas? Ele fala sequelas após o tratamento? Só pode ser sim ou não. Então, nós temos uma variável, palavra, qualitativa, e nominal, porque é sim ou não. Já a cirurgia, né, é uma variável, né, que ela é qualitativa, porque aqui está vendo uma palavrinha, e o que é o AMB? Vamos ver ali em cima, olha ali, aqui, ó, grau de complexidade da cirurgia. Ou ele tem um grau alto, médio ou baixo. Então, nós temos aqui ordinal. Beleza? Tá aí para nós, então. Tá? Aqui também é outro, aqui também, tá? Então, nós temos aqui algumas questõezinhas, né, que a gente vai, logicamente, finalizar essas questões quando nós fizermos a nossa revisão. Mas, basicamente, é isso, tá, gente? Então, o interessante seria, sinceramente, tá? Nós vamos ter uma prova daqui umas 4 semanas, né, por aí, e a prova cai isso aqui, gente. Cai essa aula 1, cai essa aula 2, algumas características da aula 2, e é isso que a gente vai cobrar, tá? Então, é importante que vocês tenham as respostas de todos, né? Então, não é legal, assim, você chegar no dia da prova e não ter nada completo. Então, vocês podem pegar o vídeo depois, ou vocês já estão completando. Eu aconselharia sempre, como eu disse no início, vocês baixarem esse arquivo, vocês completarem, porque ele é um arquivo, não botei em PDF justamente para isso, tá? Para que vocês pudessem salientar aquilo que a gente está salientando, né? Responder aquilo que a gente está aqui respondendo, e as em branco, mais tarde a gente faz. Eu digo mais tarde, então daqui a 3 a 4 semanas, a gente faz as outras questões a título de revisão. Revisão. A prova é semana que vem, hoje é revisão, tá? Então a gente faz isso aí. Beleza? Então tá aí para nós essa primeira aula, então, já desenvolvida e finalizada. Alguma duvidazinha, gente do céu? Algum detalhe, alguma coisa? Podem perguntar aí, tá? Sem galho nenhum. Mas, se não, tocamos para frente, então. Bom, gente, agora deixa eu falar um pouquinho, tá? Sobre a questão da aula 2. Aula 2, gente, é aquela aula que a gente vai saber construir as tabelas, tá? Então, assim, ó, essa historinha de que eu sei, ou essa historinha de que eu vou pagar para alguém fazer para mim, é complicado, né? Porque pagar para fazer uma tabela, gente, tá sobrando mesmo.
Eu te dou uma dica para te usar o dinheiro que está sobrando. Tá? Ajuda outras pessoas. Tu acha que eu ia pedir o dinheiro? Eu não, né? Ajuda. Pega ali, compra uma cesta básica, entrega para alguém, né? E tal. Então, ajuda, tá? Tá sobrando. Então, assim, e outra, gente, outra coisa, assim, a gente fazer uma análise estatística, vocês conseguirem fazer sozinhos, tu se sente poderoso na questão. Sabe por que poderoso? No sentido de que vocês vão responder, tá? Vão responder as perguntas de uma banca de uma maneira muito leve, o que vocês fizeram. Agora, se eu faço e vocês não sabem nada, e eu dei o exemplo, hoje a prof estava lá comigo, gente, uma prof lá da enfermagem, Nayana, bom, o nome não me lembro, é Nayana. A prof. Nayana estava lá comigo desde as 13 e pouco, 13h30, até perto da minha aula aqui, às 6 horas, tá? Eu saí de lá 2 para 6, tá? Aí, o que acontece? Ela estava resolvendo comigo. Eu estava fazendo no SPSS, porque ela não sabe ainda manusear com o SPSS um pouco, ela sabe só um pouquinho. Eu estava fazendo, mas estava fazendo com ela. Aí a gente viu os resultados que deram, pá. Ah, beleza, tá, isso que eu quero. E a gente foi discutindo. Porque o que vai acontecer? Se ela enviar um trabalho para um congresso e ela tiver que defender o trabalho dela no congresso, que é muito comum, né? Tem uma salinha lá, tu defende o teu trabalho e depois tu fica o quê? 5 minutos esperando as perguntas do pessoal, né? Tempo que era ainda os congressos presenciais, né? Hoje, virtual, tu pode apresentar o trabalho, né? E aí depois tu tem um tempo que as pessoas vão ter que fazer as perguntas online, né? Hoje é assim que funciona, mas ano que vem, creio que volta de novo essas presenciais aí. Então, a ideia de tabela, gente, é vocês colocarem o máximo de informações com exatamente no mínimo espaço, tanto espaço quanto tempo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, hoje, se coloca isso aqui, ó, num trabalho, pensa bem comigo. Tu acha que tu acha que é importante colocar essa informação num trabalho, tipo 248, 157? Tu acha que a gente vai colocar a taxa de colesterol de cada pessoa? Logicamente que não. Isso aqui não se faz mais, tá? Isso aqui colocar num trabalho é só para te encher linguiça, porque eu não quero saber o colesterol do João, da Maria, do Pedro, tá? Não quero. Agora, tu representar essa tabela, uma tabela de idade dos portadores de mieloma múltiplo nessa forma, essa forma me interessa. A única coisa que eu achei assim, meio ruinzinho aqui nessa tabela é que esses percentuais estão com 2 casas após a vírgula. Ninguém trabalha com 2 casas após a vírgula em percentual, tá, gente? É muito raro isso acontecer. Então, a gente trabalha normalmente com uma casa só, 12,5%, 37,4%, 18,9%, né? E assim tu vai montando. Mas tudo bem, mas tá bonitinha. Então, assim, o que eu posso falar sobre essa tabela? Eu posso falar, por exemplo, que a idade prioritária dos pacientes que eu estou estudando, portadores de mieloma múltiplo, são idades entre 20 e 29 anos, em que 37% de todos os portadores desse problema estão nessa faixa etária de 20 a 29 anos, certo? Então, quer dizer, isso é uma tabela informativa. É difícil fazer essa tabela? Meu Deus do céu, é muito simples. É muito simples, tá? Então, a gente, claro, tem que, né, às vezes, contar, quando a gente tem um programa mais top, tipo SPSS, esses númerozinhos aqui saem todos para nós, tá? Esses números sobem todos para nós. Se eu trabalho, por exemplo, não no SPSS, eu tenho que contar aqui, ó, quantos tem de colesterol de 200 a 215. Vamos lá. 200, aqui aqui 2. Aqui 2. 2. Aí eu boto 2. Ah, para aí, né, gente? Ficar contando, catando milho, pelo amor de Deus. Deixa o programa fazer para nós. Então a gente vai ensinar isso para vocês, tá? E ensinar a construir também, né? Construir a tabela vai ser a construção via Excel, tá? Então nós temos aí esse outro tipo de tabela, eu coloquei que a gente nem chama de tabela isso, a gente chama de um quadro, que vocês estão vendo que ele está enquadrado aqui, né? Esse quadro não chama. Esse tipo de tabela, gente, a gente praticamente não usa, tá?
é uma tabela muito pesada. Enquanto aqui nós temos uma tabela leve aqui, ó, dá para ver claramente que é uma tabela bem leve, né? Com poucas linhas aqui, ó. Nós não fechamos nas laterais. Então, as tabelas, principalmente de artigos científicos, a gente não pode colocar essas linhas laterais na esquerda, lateral na direita, e nem essas linhas dividindo os anos de 1998, 1999, tá? Então, quando tu tirar essas linhas aqui, tu vai identificar que a tua tabela ela vai ficar mais leve, basicamente isso, tá? Bom, nas tabelas, gente, a gente tem que ter sempre o quê? Um título, né? Tu tem que ter o corpo da tabela, que é isso tudo aqui no meio. A gente tem que ter um cabeçalho, aqui o cabeçalho foi quem? Vamos ver, só para a gente lembrar. A idade, a frequência e a percentual, tá? Frequência relativa e percentual. E aqui o rodapé. E o rodapé, gente, eu digo sempre o seguinte, ó, cuide bem, tá? Aquela história que eu contei agora há pouco sobre a questão de copiar. É feio? Não. Copiar não é feio. O feio é copiar e não dizer que copiou, e de quem copiou, tá? Porque às vezes a gente se mata fazendo um gráfico, se mata fazendo uma tabela, cria a tabela, e aí vem um João sem braço lá, que nunca participou do trabalho, e coloca no trabalho dele aquele gráfico, aquela tabela que a gente fez, tá? Então, a gente sempre diz o seguinte, ó, que nem polígrafo, né? Que nem material. Esse material, lógico, ele é compilado de vários. Isso pode ter certeza, gente. O material que eu tenho daqui da aula 2, ele é um material que igual não tem, claro. Isso aqui tem de alguém. Provavelmente eu peguei de alguém, não vou lembrar, né? Então, a gente foi pegando algumas coisas. Então, foi compilando. Eu fui lendo vários materiais e foi compilando, tá? Então, quando a gente pega algo de alguém, principalmente para artigo, ou um congresso, alguma coisa, você tem que colocar aqui no rodapé exatamente de quem vocês copiaram, tá? Então, aqui tem o cabeçalho, né? Aqui tem o corpo da tabela e o rodapé, que é exatamente, a gente coloca em letras, normalmente em letras menores, tá? Indicando de quem vocês pegaram essa tabela ou essa informação, tá? Então, vocês pegaram de um site, bota o nome do site, pegaram de um livro, bota o nome do livro, tá? Bom, aqui, ó, eu gosto muito disso aqui, tá? E eu já fiz questões sobre isso, sim, já fiz questões sobre isso, tá? Que são as considerações de uma professora da URGS chamada Cídia Calegari Jaques. Eu tenho, olhando aqui, eu tenho aqui 2 livros dela na minha biblioteca, 3 livros dela na minha biblioteca, tá? E é uma professora sensacional, com conhecimento, assim, incrível. E ela fala uma coisa que a gente sempre está falando também, né? Claro que a gente fala porque ela falou, né, gente? Porque ela tem anos e anos mais de experiência que nós. Então, olha aqui, ó, as tabelas utilizadas nos cálculos, em geral, não servem para artigos, né? Então, são aquelas tabelas que tu vai mostrar para o teu colega, mostrar para os teus colegas na aula, numa aula que vocês têm que apresentar um trabalho, tudo bem, mas essa tabela que vocês forem apresentar, coloridinha, cheia de free lá, vocês, então, cuidem bem, que para artigo científico não vale. Me perguntar, dentro dessas tabelas aqui, qual que valeria para artigo científico? Somente a segunda. A primeira é ridícula, tu colocar números dos resultados dos teus pacientes aqui. A terceira tem essa questão toda de ser uma tabela um pouco fechada, um pouco pesada, e a tabela mais light é essa daqui. Essa daqui, sim, seria uma tabela muito bem construída para um artigo científico. Então, aqui ele comenta, ó, a tabela deve ser precedida de um título, né? A tabela é limitada por uma linha superior e inferior. Não se usam linhas verticais separando as colunas, tu deixa espaço em branco, tu vai me dizer, isso aqui colocou. Se tu tirar essa linha aqui, ficaria melhor ainda, mas com 2 linhas aqui, não vai ter problema, ninguém vai ter eliminar um trabalho de uma revista por causa disso. As abreviaturas e símbolos que tu não conhece, que estão na tabela, tu tem que explicar na rodapé da tabela, eu acho que vocês já viram isso em artigos, né? Lá no rodapé, ele normalmente coloca um asterisco e coloca o que o B representa, o que o C representa, e deve ser indicada a fonte se por um acaso tu copiou esses dados de alguém, tá? Aqui nós temos uma definição de frequência absoluta e relativa, tá? E essa frequência absoluta e relativa é muito fácil, gente. E aqui eu posso garantir, tem 2 tabelas, tá? Que foram construídas, um artigo que a gente publicou o ano passado com as meninas da enfermagem, tá? E quando eu digo que nós publicamos, que eu fiz a parte estatística, criei as tabelas e tudo mais.
Só que eu criei essa tabela, gente, e elas colocaram essas tabelas no artigo, porque eu peguei isso aqui exatamente do artigo científico, tá? Peguei do artigo que tá lá. E eu não gostei, depois que eu peguei isso aqui, eu não gostei a maneira como elas deixaram a tabela, porque elas mexeram na tabela. Então, eu mandei para elas uma tabela bonitinha, e elas deram uma mexida, e eu não gostei. Aqui tem alguns detalhezinhos que tu pode chamar de frescura, tu pode chamar de bobagem, tu pode chamar do que tu quiser. Chama do que tu quiser, tá? Não tem problema. Aqui tem muito espaço em branco, gente, entre as colunas aqui, ó. Isso aqui podia ter diminuído radicalmente, tá? E tu tem uma tabela muito menor. Além do espaço em branco entre duas colunas aqui, que dá pra gente eliminar isso no Excel, tá? Aqui também, tu tem aqui no início também, ó, um espaço muito em branco. Então, dá para diminuir legal essa tabela. Acho que elas quiseram deixar do tamanho da folha e aumentaram a tabela. Só que, outra coisa, um grande erro, esses títulos aqui, ó, no cabeçalho, eles têm que estar centralizados. E aqui vocês estão vendo claramente que variáveis tinham que estar mais ou menos escrito aqui, o N tinha que estar mais ou menos aqui, e o percentual mais ou menos um pouco mais para cá, tá vendo? Outra coisa, um grande erro que eu vejo aqui, mas igual foi aceito isso aqui, viu? Foi aceito assim. Na revista tá assim lá. Eles não nem olharam isso aqui, provavelmente. É frescura, mas é bom a gente ajeitar. Isso aqui, ó, para colocar um número de consultas, gente, é a média e o desvio padrão, e eles colocar em duas linhas. Aqui tu só dá uma arredadinha aqui, isso aqui fica tudo numa linha só. Então, quando a gente fala que criar uma tabela tem que ser, a criação ela tem que ser com muito cuidado, porque vai ter gente olhando ela, e não seria legal a gente ter essas informações colocadas de uma forma errada. Eu não gostei, entendeu? Mas tudo bem, foi aceito, vida que segue e vamos embora, tá? Então, aqui, para mim, faltou centralizar essa aqui, centralizar o N, centralizar esse aqui, centralizar esses números aqui que não estão... Olha aqui, ó. Tu me dizer que o 5 está centralizado ao 1055, nós estamos loucos, né? E não deixar aqui em duas linhas. Aqui tu vê que a fonte foi elaborada pelos autores, tá? Significa dizer que isso aqui não foi copiado de ninguém, tá? E aqui nós temos o que a gente chama de frequência percentual. Isso aqui é uma frequência absoluta, em que o que a gente concluiu aqui? Em torno de 1.000 e poucas pessoas, 91 delas usaram drogas durante a gravidez, ou seja, equivalente a 8,9%. Aqui, 1.060 pessoas, das 1.060, 99,5% delas fizeram o pré-natal. Número de consultas durante a gravidez, em média, quase 10 consultas. Eu achei demais, mas foi o que deu. Tudo bem, 10 consultas, né? Idade gestacional, notamos, então, que a grande maioria, as crianças nasceram de 37 a 41 semanas, com 93,3% dos casos. Né? Já menos de 32 semanas, somente 2 nascimentos, com 0,2%. Então, tu vê que a gente tem informações muito relevantes aqui, né? Aqui nós temos uma outra tabela, que é do mesmo trabalho, tá? Também só para mostrar, mesma coisa, não centralizaram corretamente, né? E aqui nós temos, né? Uma amamentação na primeira hora, sim e não, né? Vê quase a metade aí não tiveram amamentação na primeira hora, mais da metade, né? Não tiveram amamentação na primeira hora, por algum motivo, né? Então, nós temos tudo aqui, essas informações. E todas elas a gente descobriu os percentuais, tá? Os percentuais colocados aqui. Aí eu coloquei aqui para vocês, gente, como é que a gente descobre de uma maneira rápida os percentuais, hein? Então, eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, gente, aqui, ó. Intervenção em sala de parto, tá? Então, eu tive, sim, 250. Então, eu vou colocar aqui, ó. Sim, 250 gestantes, tá? Não, quantas não? Vamos ver ali. Vou olhar a tabela lá em cima, tá? Não, nós tivemos 811, tá? 811. Então, uma das coisas para que vocês encontrem, que é muito importante, que é o percentual para colocar aqui do lado, uma das coisas que vocês têm que fazer, sabe o que é? É achar o total de gestantes. O total de gestantes. O total de gestantes vai ser o 250 mais 811. Quanto é que dá esse total aqui? Vamos ver. 250, 200 daria 1.000, dá 1.061, né? 1.061 pessoas, né? Beleza. Vocês sabem como é que a gente calcula o percentual? Vamos calcular
o percentual de sim. Vamos calcular o percentual de sim? Vamos lá. Ou de não, né, gente? Vocês querem calcular o percentual de não? Calcule o percentual de não. Como é que a gente calcula? Vocês lembram lá como é que a gente fez na aula passada? Pegamos o número de pessoas que disseram sim, 250. Divide pelo total, 1.061. É só fazer isso. Pega o número, divide pelo total. Vamos ver aqui como é que fica na calculadora? Vamos lá. Né? Um númerozinho que não é tão simples, então a gente vai na calculadora. 250 dividido por 1.061. Quanto que deu? 23,6. 23,56. Eu vou arredondar para 0,236. O que significa isso, gente? 23,6%. Então, significa que 250 pessoas disseram sim, 23,6%. Aí o cara diz assim, e calcular o não? É a mesma coisa, né? Vocês podem, para calcular o não, vocês podem fazer exatamente a mesma coisa. Vou copiar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, e colocar aqui o não, né? O não. E o não vai ser quanto? Quantas pessoas disseram não? 811. E divide por ali, quanto é que dá agora? Vamos ver. Dá 811 dividido por 1.061. Deu ali 76,4. 0,76,4. Então, a gente tem aqui 76,4, significando 76,4%. Opa, 0,4%. Tá aí. Mas também vocês descobrindo sim, né, gente? O que falta para 100 é o não, né? Ou descobre o não, o que falta para 100, né, é o sim, né? Então, vocês podem fazer isso daí. Né? Então, gente, por exemplo, tá? Se eu tenho hoje aqui na sala, eu não vou pegar ali na sala de aula, tá? Nossa sala de aula, quantos masculinos tem? Vamos supor que nós somos 6 masculinos, tá? E feminino, nós temos 13 pessoas do sexo feminino, tá? Agora, eu quero descobrir o percentual. Então, o que eu vou descobrir? Primeiro, o total de estudantes. O que a gente tem com o total de estudantes? 13 mais 6. 13 mais 6. Igual a 19. Então, eu tenho 19 estudantes, tá? Nesses 19 estudantes, eu quero saber o percentual de feminino. Ou de masculino, tanto faz. Percentual de masculino. Vamos ver. Como é que a gente faz, então? Pega o número de masculino, 6. Divide pelo total de pessoas. Total de estudantes. Vem aqui na maquininha e faz 6 dividido por 19. O que deu? 31,6. Então, aqui deu 0,316. Significando, então, 31,6% são homens. Agora, tu não quer fazer o cálculo do percentual de feminino, tá? Feminino, tu faz o seguinte, 100 menos o 31,6. Se tu fizer 100 menos 31,6, tu pode ir lá, né? Fazer aqui. Pega 100 menos 31,6, 68,4. Então, significa que a nossa aula, né? Ela é composta a nossa turma, né? É composta de 31,6% de homens e 68,4% de mulheres. E, portanto, tenha cuidado que sempre quando tu calcular o percentual, tu dá uma olhadinha se somando os 2, ou os 3, ou os 4, vai depender, né? Se fechou 100%. E vocês notam que realmente fechou os nossos 100%. Então, toda vez que vocês precisarem fazer, gente, um cálculo aqui, claro que o SPSS faz para nós, mas vamos supor que vocês não tenham SPSS e vocês querem fazer rapidinho um cálculo percentual. Tem gente que faz com regra de 13, eu acho bobagem, e, portanto, a melhor maneira é essa. Tu vai descobrir assim, ó, quantas pessoas tem aqui no somatório dos dois, né? 1.000 e poucas pessoas, tem que fazer o cálculo, né? E é só dividir 418 pelo total de pessoas. Aí tu vai dar esse percentual aqui, 39,6. Tu pode ver que os percentuais deram aqueles que a gente calculou, tá vendo, ó? 23,6 para 250, tá aqui, ó, tá vendo? E para 811 deu 76,4%. Então tá ali, vamos ver? Olha lá, 76,4%. Certo? Então essa que é a ideia, gente. É isso que a gente quer passar, entendeu? Ou seja, que vocês ganhem cada vez mais informações, né? Tem mais informações aí. E essas informações, lógico, aqui, ali. Eu vou vir aqui, interromper aqui e vou abrir a câmera. Então, essas informações que me interessam, tá? Que me interessam
que vocês, então, quando necessitar, vocês têm a condição tranquilamente de desenvolver e calcular, tá? Então, assim, ó, eu hoje vou acabar a aula por aqui pelo fato seguinte, ó, eu quero meio que equiparar as duas turmas. Como a turma de segunda, ela está um pouco atrasada, eu não vou me estender demais na turma da terça hoje, e aí na segunda-feira que vem, eu quase vou igualar as duas turmas. Então, aí a gente vai dar uma aula em torno aí, máximo, tá, gente? Em torno de 2 horas. A gente está com a aula hoje, agora, com 1h30 e poucos minutos de aula, tá? Então, a nossa aula vai girar em torno de 2 horas, o máximo, tá? E sempre lembrando que as aulas estão sempre gravadas e colocadas no Moodle logo, logo na sequência. Então, a aula passada, quem perdeu e quer tirar alguma dúvida, vai lá e assiste o que quer assistir. Claro que daí tu pode assistir mais rápido, a parte inicial que a gente conversou, tu não precisa saber, e aí tu vai indo, vai mexendo ali, e tu vai trabalhando. Claro que tu não vai ficar 2 horas assistindo a minha aula, mas é o que temos, e pelo menos é uma informação a mais que vocês têm à disposição no Moodle para vocês, tá? Então, a nossa aula hoje finaliza aqui, logo, logo a gente coloca, e eu quero dizer para vocês assim, ó, que na aula que vem não, mas na outra aula, na aula que vem ainda, na outra aula a gente já vai fazer, pedir para vocês realizarem algumas atividades, tá? São atividades pequenininhas, que vocês podem até fazer durante a aula, se quiser, tirando as dúvidas, tá? E vocês só tem que me mandar, para mim poder avaliar o que vocês fizeram, para que eu possa dar aí as notas certinhas. Então, lembrem, a nota 1, só na nota 1 nós vamos ter uma prova que vale 5 pontos, tá? A maioria ali de 5, 6 pontos, eu não sei quanto, tá? Tem que olhar o plano de ensino lá. E aí o restante é tudo trabalhinhos. Entregou no dia, entregou correto, tu tem total. Não entreguei no dia, entregou correto, tu tem um descontinho, né, gente? Não entregou no dia e não entregou correto, tem 2 descontinhos. Então, a gente sempre tem que colocar, privilegiar quem entrega na data, salvo, logicamente, sempre lembrando que a gente vai trabalhar sempre de uma maneira sem mentiras, tá? Não vem aquela historinha assim, ai, caiu, né, não sei o que aqui em casa e não sei o que, papapá, conta 1000 histórias. Conta a verdade, cara. Não fez porque não fez, acabou. Aí o que vai fazer? E a gente vai conversar, entendeu? Aí, tu pode entregar um pouco mais atrasado, tudo bem, não vou ter que tirar tanta banda, mas eu acho que tem que privilegiar quem entrega na data. Quem não entregar, tem que tirar alguma coisinha, mas é bem pouca, tá? Só para não ficar a nota tudo igual, né, gente? Tem um pouquinho, lá no final vai ficar todo mundo assim, 9,5, João, 9,5, Maria, 9,5, Clândio, 9,5, Joana, 9,5, fulano, 9,5. Não, então dá um diferencialzinho aí entre uma atividade e outra. Certo, gente? Alguma dúvida que vocês tenham, tá? Se não tem dúvidas. Alguém tem dúvida? Levanta a mãozinha aqui, pode levantar a mãozinha, pode levantar a mão aqui, você sabe que levanta a mão, pode perguntar. Ou então, vai pelo microfone mesmo e questiona. Nada? Estão loucos? Certo, professor. Tudo certo? Que bom. Tá, gente? Então, agora eu vou parar de gravar. Olha aqui, ó, como é que eu faço, ó. Parei, cancelei.